Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, um tempinho aqui que eu não posto no canal, né? Mas dessa vez eu vou postar porque tem um assunto bem importante que eu preciso falar com vocês. Que é o assunto da minha retificação, certo? Bom, primeiro vamos conversar uma coisa. O que é afinal a retificação para o gênero não binário? Gente, de uma vez por todas. Ah, no meu estado já estão retificando para não binário. Ah, já saiu a primeira pessoa retificada para não binário aqui na minha cidade. Ah, porque já saiu. País tal tem não binário e tal. Olha, eu vou falar para vocês a situação daqui do Brasil. Sim, tem certidões de nascimento que foram retificadas como gênero não binário, onde consta ali gênero, sexo, está escrito não binário. Só que tem um porém, que ninguém fala sobre isso, que eu falo que essa retificação para não binário é o que eu chamo literalmente de esmola jurídica. E por que eu tô falando isso? Ah, conquista de direito, tá? Cara, mas é a ponta do iceberg. Porque quando você retifica para não binário, vai ficar só na sua certidão de nascimento. Nenhum outro documento seu vai ter não binário, porque não existe ainda não binário em todos os documentos que um cidadão brasileiro precisa ter. Não existe RG exatamente não binário. Não existe CPF não binário. Não existe carteira de motorista não binária. Não existe, cara. A maioria dos sistemas de banco e afins não tem terceiro sexo. Só tem masculino e feminino. E é aí onde começa a maioria das encrencas de muita gente aí, que eu já fiquei sabendo, tá? Olha, eu vou contar dois casos gritantes antes da gente ir pro próximo vídeo, que é o vídeo onde eu vou esclarecer como foi feito o meu processo de retificação. Eu vou contar dois casos aqui, certo? De pessoas, de um grupo que eu frequento no Telegram de pessoas não binárias, que fizeram essa retificação direto pela certidão de nascimento do não binário. Começa aqui, antes de mais nada. Além de não existir um único documento até hoje que admite ter não binário a certidão de nascimento, nenhum outro mais admite, e você vai ter problemas com isso, inclusive, tem mais um problema também. Se você vai no mutirão de retificação, que tem muitos por aí, são ótimos, tá? Inclusive um resolveu o meu problema, parcialmente, posso dizer. Então, não tem retificação para não binário em mutirão, gente. Por que não tem? Porque o mutirão de retificação, na verdade, é para você que não tem recursos conseguir gratuitamente a sua retificação, dado que para você retificar documentos você gasta muito dinheiro, cerca de R$2.000 ou mais no mínimo. Costuma sair bem caro. Mas se aparece um mutirão de retificação na sua casa, perto aí da sua casa, ótimo. Porém, você não vai encontrar para retificar não binário, é só para masculino ou feminino. Por quê? Não binário, em muitos estados, ainda aqui no Brasil, muitos estados brasileiros, ainda é só por via judicial. É cacetada na justiça, literalmente. Certo? É o juiz que vai liberar isso para você. Sabe? Nenhum cartório, apesar de já existir determinação da Justiça Federal, que todos os cartórios, que já tem que aceitar a retificação para não binário, os cartórios não fazem. Aqui em São Paulo, capital, se você chegar em qualquer cartório e falar, quero retificar para não binário, ele vai falar, é por decisão judicial. Nós não fazemos, aqui é só masculino e feminino. E não adianta você bater o pé. Então, duas coisas. Primeiro, a única coisa não binária que você vai conseguir vai ser uma certidão de nascimento. Não existe CPF não binário, não existe carteira de motorista não binário, não existe nenhum outro documento não binário. Certo? Segundo, que é sempre por via judicial. É bem complicado. Chega a demorar 2 anos, 3 anos ou mais. Então, e aí, o que eu pensei durante esse meio tempo? Eu tenho que viver, certo? E eu não quero carregar mais aquele nome morto que eu carregava antes. Então, parti para a retificação. Aí eu comecei a pesquisar em alguns grupos de pessoas não binárias como tinha sido para elas. Eu vou contar o primeiro caso aqui que eu vi.
O primeiro caso que eu vi foi uma pessoa que ela pegou, retificou. Não façam isso. Não façam isso. Repito, não façam isso. A pessoa pegou, retificou, conseguiu a retificação depois de muita briga na justiça para não binário da certidão de nascimento. E quando chegou nos outros documentos, CPF, carteira de motorista e tal, todos os outros, título de eleitor, o que aconteceu? Só tem masculino e feminino. A pessoa teve a brilhante ideia de colocar um documento como masculino, outro como feminino, um como masculino, misturou os gêneros. Não faça isso, pelo amor de Deus, você vai destruir a sua vida. Porque toda a documentação brasileira é regulada por centrais digitais, por órgãos digitais. Se você, o gov.br, o famoso gov.br é um deles. O gov.br gerencia CPF, gerencia RG, gerencia reservista, gerencia um monte de documento. Se cai ali algum documento seu que tem um gênero diferente um do outro, cara, você bloqueou a sua vida, dá inconsistência nos sistemas, sabe? Meio que você não consegue nem abrir mais uma conta de banco. Sua vida vira um inferno, bloqueia. Então não faça isso de ficar misturando o gênero. Ah, eu aceito não nascimento não binário. Ah, então lá vou eu colocar isso masculino, isso feminino, isso masculino, isso feminino. Não faça isso. Tá, então eu faço o quê? Espera que no outro vídeo eu vou explicar direitinho o que eu fiz, certo? Que por enquanto tá conseguindo fluir pra mim. Pra você não levar a pior nessa, tá bom? Ótimo. Então, fica aqui no nosso canal, você vai ficar sabendo. E tem também um terceiro problema na questão da retificação para não binário. Não só tem essa série de complicações aqui no Brasil, como corre o sério risco de você ir para outro país e lá não ser aceito o passaporte como não binário. E lá você não conseguir visto como não binário. E lá você não conseguir cidadania ou visto de permanência como não binário. Inclusive, eu estou até, para meu caso mesmo, pesquisando se realmente vai compensar eu retificar para não binário ou não, dependendo dos países, porque eu estou fazendo faculdade, pretendo fazer intercâmbio no futuro, para saber se realmente compensa retificar para não binário ou se eu vou ficar com o que eu retifiquei mesmo por enquanto. Se não compensar, lamento, eu não vou prejudicar minha vida por isso. Certo? Ainda tem mais esse detalhe ainda, tá bom? Ou seja, é uma coisa nova, é uma coisa que o mundo ainda está se acostumando ainda, né? A existência de pessoas que não são nem homens, nem mulheres. Então, e todos os sistemas governamentais estão ainda se adaptando a isso. Afinal, foram anos aí, centenas de anos, né? Dezenas de anos, lidando apenas... Bom, para ser sincero... durante muitos anos só era um sexo só, né, gente? Mulher não existia juridicamente, bem dizer. Né? Aí, né, lá pelo século XIX, passou a existir 2 sexos. E é assim até hoje. Ou seja, se demorou mais de 1000 anos para reconhecer que tem 2 sexos, imagina para reconhecer que tem 3. Ou seja, temos um longo caminho aí pela frente. Então, você está retificando para não binário, presta bem atenção no que eu vou fazer, presta bem atenção nos meus vídeos aqui, que eu vou dar dicas bem importantes, tá bom? Então, desse vídeo aqui você já leva isso. O único documento, por enquanto, que tem não binário aqui no Brasil, até hoje, dia 10/11/2025, que está sendo produzido esse vídeo, é a certidão de nascimento. Mais nada você consegue não binário. Principalmente o tão importante CPF. Então, agora, quanto às 2 histórias que eu ouvi. Primeiro foi essa aí dessa pessoa, né, que pegou e misturou os gêneros. Eu repito de novo, não faça
isso de misturar gênero. O segundo caso, a pessoa conseguiu a certidão de nascimento não binária e foi até e pegou e manteve nos documentos que tinha só masculino e feminino, ela manteve o gênero anterior dela, certo? Ela manteve o gênero anterior dela, que parece que era o feminino. Então, só que o que aconteceu? Quando ela chegou para retificar o CPF dela, se deparou com masculino e feminino apenas. Ela falou, bom, vou manter então o feminino, né? Já que o meu antigo, vou manter o antigo então. A pessoa no atendimento falou, não pode. Por quê? Juridicamente, quando você transiciona de gênero, você, seja qual gênero que for, você renuncia àquele gênero antigo. Ou seja, você não pode usar ele para mais nada. Se você era feminino, retificou masculino por não binário, o feminino morreu para você. Você não vai poder mais usar feminino em nada. Se o seu era masculino, retificou para feminino não binário, o masculino morreu para você. Você não vai mais usar masculino em mais nada. Porque juridicamente isso significa você transicionou, você renunciou àquele gênero antigo e assumiu um gênero novo. Entendeu? É por isso que, número 1, não misture gêneros. Número 2, pode acontecer do seu gênero antigo, em caso não existir não binário para retificar um documento, o seu gênero antigo pode não ser aceito. E aí você vai fazer uma segunda retificação que vai ter mais problema ainda. Bom, mas esse é assunto pro próximo vídeo, tá? Então, fica aí, que a gente já volta, tá? Abraços, até mais.